Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje vamos falar sobre eletricidade, tema estudado na terceira fase da disciplina de Física. Inicialmente, vamos começar com alguns questionamentos. De onde vem a eletricidade? Desde quando o ser humano conhece e manipula a eletricidade? São questionamentos que são difíceis de responder, mas dados históricos dizem que no século IV há evidências de experimentos com eletrização por atrito. Tales de Mileto, um desses autores dessas experiências, fez uma experiência com objetos banhados em celulose. Quando atritando-se às suas vestimentas, percebia-se que esse objeto ele atraía pequenos corpos, como folhas secas, pedaços de madeira, enfim. Ele percebeu que alguma coisa tinha mudado na matéria, mas naquela época não existia recurso algum. Então, diferente do que nós temos hoje em dia, conhecemos a estrutura atômica. Então, o modelo atômico atual seria o modelo de Rutherford-Bohr, seria esse modelo aqui, mostrando a estrutura atômica. Então, aqui nós temos a estrutura de um átomo, mostrando o núcleo, formado pelos prótons e nêutrons, prótons com carga positiva, então por isso sinal positivo, nêutrons com carga neutra, e ao redor nós temos a eletrosfera, que é formada pelos elétrons, que possuem carga negativa, por isso sinal negativo. Princípio da eletrostática, precipitação e repulsão. Cargas elétricas de sinais de mesmos sinais se repetem e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Nesse caso, aqui eu tenho um esquema mostrando esse precipitação e repulsão. Sinais iguais, negativo com negativo, acabam se repelindo. Sinais iguais, positivo com positivo, se repelindo. Sinais diferentes, positivo com negativo, se atraem. Um corpo neutro, então, seria o corpo que possui o mesmo número de prótons e elétrons. Então, não havendo uma carga nem positiva nem negativa. E o corpo eletrizado, então, ele possui um número diferente de prótons e elétrons. Resumindo, o corpo ele pode ser eletrizado positivamente, ou seja, com falta de elétrons, já que os elétrons possuem carga negativa, ou pode ser eletrizado negativamente, com excesso de elétrons. Então, aqui eu tenho um esquema mostrando. Então aqui no caso é um corpo com um número diferente de elétrons, ou seja, menos elétrons, ele vai ficar com a carga positiva. E esse corpo vai ficar eletrizado negativamente, pois tem excesso de elétrons, ou seja, com carga negativa. Condutores ligados à Terra. A Terra, então, ela serve como um corpo neutralizador. Se você tem um corpo eletrizado positivamente, a Terra acaba emitindo prótons, emitindo elétrons para neutralizar o corpo, ou seja, para igualar a quantidade de prótons e elétrons. Se você tem um excesso de elétrons, a Terra acaba atraindo esses elétrons, igualando o corpo e deixando neutralizado. Condutores. Então são substâncias nas quais os elétrons se locomovem com maior facilidade, por estarem fracamente ligados. Exemplos de condutores, então ele tem maior facilidade de emitir, de conduzir eletricidade, seriam os metais, como nós utilizamos no nosso dia a dia, através da fiação elétrica, por exemplo. Então, materiais isolantes, então são os elétrons que estão ligados fortemente ao átomo, que dificulta a livre movimentação. São materiais que não transmitem a energia elétrica com facilidade ou nem transmitem. Exemplo que nós temos aqui seria o próprio vidro, mas também existem outros exemplos, como a borracha, a madeira, enfim. Processo de eletrização. Então, inicialmente vamos falar um pouco sobre a eletrização por atrito. Então, quando você atrita dois corpos, há uma movimentação de elétrons. Nesse caso, tenho como exemplo aqui um bastão de vidro e um
pedaço de lã. Quando eu atrito um no outro, eu faço uma movimentação de elétrons. Um corpo acaba cedendo elétrons para o outro, ficando eletrizado negativamente, e o outro corpo fica com excesso de prótons, eletrizado positivamente. Então, no caso aqui eu tenho como exemplo a lã. A lã acabou atraindo os elétrons do bastão de vidro, ficando eletrizado negativamente. E aqui eu tenho o bastão de vidro eletrizado positivamente. Eletrização por contato. Então, quando é encostado um corpo eletrizado, tanto positivamente quanto negativamente, ele acaba passando essa mesma carga elétrica ao indutor, no caso, o corpo que vai receber. Como eu tenho, por exemplo, aqui, um esquema, um corpo eletrizado positivamente, chegando próximo ou encostando a um corpo neutro, ele acaba passando essa carga positiva para o segundo corpo, ficando os dois com cargas iguais. Aqui outro exemplo, o corpo com excesso de elétrons eletrizado negativamente, encostando próximo ao corpo neutro, ele acaba transferindo elétrons para esse corpo, ficando os dois eletrizados negativamente. Eletrização por indução. Então, nesse caso, a indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao indutor. A carga do indutor não se altera. Aqui o esquema mostra um corpo eletrizado negativamente e aqui um corpo neutro. Quando é encostado um corpo no outro, certo? Esse aqui acaba emitindo elétrons para o corpo B. E esse excesso de elétrons que tem aqui, devido à indução desse corpo A ao corpo B, a Terra acaba atraindo esse excesso de elétrons, neutralizando o corpo. Quando afastam-se os dois corpos, esse corpo B continua com a carga negativa e o corpo A, como ele perdeu elétrons para a Terra, certo? Ele ficou com falta de elétrons, ou seja, com carga positiva. Obrigado e até a próxima aula.